dias a mensagem da misericórdia. É por isso que a mensagem que nós temos em Apocalipse capítulo 14, o verso 9, nos diz que se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da cólera da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. As 7 últimas pragas serão derramadas dentro em breve para os habitantes da terra, a todos os adoradores da besta e da sua imagem. Então, esta é uma ameaça para os habitantes da terra, para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal na testa ou na mão direita. Agora nós, em Apocalipse 13, apresenta a besta semelhante ao leopardo, boca de leão, corpo de leopardo e boca de leão, os pés de urso. E esta besta de leopardo, corpo de leopardo, em Daniel capítulo 7, o verso 25, é apresentado como um pequeno chifre. O chifre pequeno em Daniel 7 e o verso 25. E este mesmo chifre pequeno em Daniel 7 diz que ele cuidou em mudar os tempos e a santa lei de Deus. E assim, no Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a mesma besta mencionada em Apocalipse 13 é representado como o homem do pecado, o filho da perdição. Então nós estamos neste período da besta, em que a besta subiu do abismo, de acordo com Apocalipse capítulo 17. A besta subiu do abismo. O que significa a besta subindo do abismo? A besta subindo do abismo representa as mesmas perseguições que já ocorreram no ano 538 até 1798. Voltaram novamente. Por isso que a besta subiu do abismo em 2013. E nós assistamos no período do reino da besta. E a besta que engana o mundo inteiro. E esta mesma besta, ela cuidou em mudar os tempos e a santa lei de Deus. É por isso que hoje a santa lei de Deus está mudada pelo homem do pecado, o filho da perdição. De acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 1 em diante. Então, esta mesma besta é apresentado como homem do pecado. Ele se assenta no templo de Deus, considerando-se como se fosse ele o próprio Deus. É por isso que nós estamos vivendo nesta última mensagem da misericórdia, de acordo com o Apocalipse capítulo 14. Se alguém adorar a besta e receber o seu sinal na testa ou na mão direita, o tal receberá a ira de Deus sem mistura de misericórdia. As 7 últimas pragas serão dentro em breve derramadas a todos os adoradores da besta e da sua imagem. É por isso que estamos neste período. E a besta cuidou em mudar os tempos e a santa lei de Deus, os mandamentos de Deus, escrito pelo dedo de Deus. Conforme estão vendo aqui este cartaz, em cima tem a santa lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, de acordo com Êxodo capítulo 20, o verso 1 até 17. Aí se encontra a santa lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus. Mas de acordo com Daniel capítulo 7, o verso 25, este mesmo poder, considerado como chifre pequeno, ele cuidou em mudar os tempos e os santos mandamentos de Deus. É por isso que nós estamos vendo aqui nesse cartaz. Aqui acima tem a santa lei de Deus escrita pelo seu próprio dedo, onde encontramos o 4º mandamento, que diz que lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho,
Mas o sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animais, nem o teu estrangeiro. Porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias. E ao sétimo dia Ele descansou e abençoou e santificou. Este é o 4º mandamento na santa lei de Deus, escrito pelo dedo de Deus. Mas hoje o mundo inteiro ignora este 4º mandamento, viola os santos mandamentos de Deus, principalmente o 4º mandamento, defendendo, dizendo que o sábado foi abolido na morte de Cristo. Dizem que o sábado passou no tempo de Moisés. Será que isto é verdade? Que o sábado passou no tempo de Moisés? Era para o povo de Israel. Mas vejam o que a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 31. Diz que certamente guardareis os meus sábados em todas as vossas gerações, porque servirão de sinal entre mim e o meu povo. Então vejam também o que está a dizer em Ezequiel capítulo 20. A palavra de Deus também nos declara que certamente guardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e o meu povo. Então o sábado é guardado por todas as gerações. Não foi apenas para o povo de Israel. Então é por isso que hoje multidões e multidões estão sendo enganados, dizendo que o sábado foi abolido na morte de Cristo. Mas veja o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versos 17 a 18. Está dizendo o seguinte: não penseis que eu vi abolir a lei de Deus, nem vi abolir os ensinamentos dos profetas. Eu vi para cumprir. É verdade, enquanto que o céu e a terra existirem, não será tirado nem o tio, nem o jota na santa lei de Deus. Amados amigos, não há abolição da santa lei de Deus. Em Malaquias capítulo 4, a palavra de Deus nos declara: eu sou Deus, eu não mudo. Deus não muda. A santa lei de Deus é imutável. Deus não muda a lei de Deus. Por isso que em todas as gerações todos devem guardar a santa lei de Deus, os mandamentos de Deus. Mas a besta, representando como chifre pequeno em Daniel capítulo 7, cuidou em mudar os tempos e a lei. É por isso que nós vemos hoje, todos obedecem ao homem, obedecem à lei de Deus, modificada pelo homem. E assim, é por isso que hoje todos estão obedecendo a lei modificada pelo homem do pecado, o filho da perdição. Conforme estão vendo aqui abaixo, a lei de Deus, modificada pelo homem, é a besta que modificou a santa lei de Deus, de acordo com Daniel 7, verso 25. É por isso que nós vemos aqui os mandamentos da besta. Os mandamentos da besta, ele tira o 2º mandamento na santa lei de Deus, que proíbe a adoração de imagens. E também tira o 4º mandamento na santa lei de Deus, que diz que lembra-te do dia do sábado para o santificar. E no lugar dele colocou guardar domingos de festa. E assim multidões e multidões estão sendo enganados em obedecendo aos mandamentos de homem. E assim diz o Senhor Jesus, que eles não me adoram em guardar os mandamentos dos homens. Então é por isso que nós estamos vivendo neste período da grande apostasia, que é a apostasia ômega, o final. E assim o domingo, o falso sábado, está sendo exaltado pelo homem do pecado, filho da perdição. A besta que está mencionada em Apocalipse capítulo 13 está representando o líder da Igreja Católica. O líder da Igreja Católica representa a besta do Apocalipse 13. É ele que cuidou em mudar os tempos e a lei. É ele que em 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala que é o homem do pecado, filho da perdição. Então, prezados irmãos, nós estamos neste período. Ainda sabemos muito bem que a besta, Leão 14, ele há de visitar Angola, visitará Angola
Mas quando a besta visita um país, o que deixa é a escuridão neste país. Por isso, a besta Leão 14, ele visitará Angola, mas para deixar mais uma cegueira, mais uma escuridão a todos os angolanos. Mas, prezados irmãos, isto é um engano que nós estamos vivendo agora. É por isso que milhares de angolanos, eles estão sendo enganados e têm ido em um lugar onde que, na verdade, a Bíblia, a palavra de Deus proíbe que estes lugares não é um lugar para o povo de Deus chegar até ali. É por isso que hoje muitos estão sendo enganados. Porque que a besta Leão 14 virá em Angola? Porque Angola também é o centro da besta. Angola também é o centro do papado. É por isso que anualmente todos os angolanos têm ido na Mamá Mushima. Na Mushima, onde dizem que é onde que tem saído a solução dos nossos problemas. Será que isto é mesmo verdade? Que é na Mushima que tem saído a solução dos problemas dos angolanos? Não, mas na verdade, lembre-se o que diz a palavra de Deus, o segundo mandamento, que está a nos dizer que não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima, no céu, nem debaixo da terra, nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ela, nem as servirás, porque eu, Senhor, sou o Senhor zeloso, que visito a maldade dos filhos dos pais, da primeira e até a terceira e quarta geração, e faço misericórdia àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vejam o que está a dizer a palavra de Deus. Mas hoje, muitos angolanos têm se dirigido a Mushima, achando que lá tem a solução dos angolanos. Mas ali não tem a solução dos angolanos. Aí, na verdade, é onde que sai mais o prejuízo. E na verdade a palavra de Deus nos declara que aqueles que desobedecerem aos mandamentos do Senhor, escrito pelo dedo de Deus, em Êxodo capítulo 20, receberão as 7 últimas pragas. Aqueles que desconsiderarem. Então é por isso que a mensagem final que está sendo pregada nestes últimos dias: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na testa ou na mão direita também, o tal beberá o vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia. 7 últimas pragas estão chegando para todos os adoradores da besta e da sua imagem e aqueles que receberem a sua marca. Então, nós precisamos saber que a besta está a representar o líder da Igreja Católica. E a imagem da besta está a representar a Igreja unida com o Estado, o protestantismo apostatado. Apocalipse capítulo 16, o verso 13 e 14, fala do protestantismo apostatado. São todas as igrejas protestantes unidas com a besta, com o papado, todas essas igrejas promovendo a falsa liberdade religiosa. Prezados amigos, prezados irmãos, estamos na hora final, a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo inteiro. Então, vejam que você descobriu quem é a besta e quem a imagem da besta. A imagem da besta são todas as religiões, todas as igrejas. E o que é o sinal da besta? O sinal da besta é aquele dia que a besta autoriza. O papado autoriza o mandamento que está aqui abaixo, que diz que guardar domingos de festa. Guardar domingos de festa, na qual se encontra todos os feriados do Estado. Também se encontra todas as festas, que essas festas hoje é chamado dia 1 de janeiro. Este dia 1 de janeiro, na verdade, que diz que o ano novo, tudo está incluso em domingos de festa. E também, esses domingos de festa se refere dia 25 de dezembro. Então vejam que isto está aí, o Ministério da Mulher, está aí o Departamento dos Desbravadores, neste domingo de festa. Está ali o Março Mulher, neste domingo de festa. Está ali todos
todas as festas que hoje o mundo e as igrejas comemoram. Está aí a Páscoa, neste domingo de festa. Então, prezados amigos, na verdade a mensagem do terceiro anjo ameaça o mundo inteiro. Se alguém adorar a besta, recebe as 7 últimas pragas. Dentro em breve, 7 últimas pragas serão derramadas para aqueles que receberem a marca da besta, guardarem o domingo em lugar do santo sábado. É por isso que, verdadeiramente, biblicamente, o domingo é o verdadeiro dia do Senhor. Mas, ou seja, o domingo não é o dia do Senhor, mas o santo sábado é o verdadeiro dia do Senhor. Por isso que este dia foi santificado pelo Criador. Mas o domingo foi o Papa que trouxe na existência dentro do cristianismo, dentro das igrejas, e assim todas as igrejas evangélicas, protestantes, batizaram o Filho do Papado. O Filho do Papado refere-se ao domingo, o primeiro dia da semana. É por isso que na semana passada, a besta Leão 14, ainda ele fortificou, exaltou o falso sábado, que é o domingo. E assim, o domingo está sendo exaltado por toda a cristandade. E assim, todos aqueles que guardarem o domingo, nestes últimos dias, receberão as 7 últimas pragas. Mas aqueles que guardarem o quarto mandamento, esses receberão o selo do Deus vivo. Nós estamos vivendo nas últimas mensagens, a mensagem final. Então, em Apocalipse 18 nos fala o poderoso anjo do Apocalipse 18. O poderoso anjo desceu com grande poder. A terra toda se iluminou com a sua glória. E ele clamou fortemente dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou moradas de demônio, convida todo espírito imundo, convida toda ave imunda e detestável. Isto está referindo o quê? Babilônia. Babilônia está a representar as igrejas, é que todas as igrejas caíram, todas as igrejas se uniram com o papado, todas as igrejas se tornaram do papado. E assim, neste momento, o poderoso anjo do Apocalipse 18, ele clama fortemente sobre a queda de Babilônia, que são a queda das igrejas. Todas as igrejas de Angola e do mundo inteiro caíram, porque eles promovem a falsa liberdade religiosa. É por esta falsa liberdade religiosa que as igrejas guardarão o domingo e já estão guardando o domingo. A principal imagem da besta, ela está na ONU, na Organização das Nações Unidas, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela é a líder principal da imagem da besta, que está na ONU, está na Casa Branca, está em Genebra, e assim promovendo a falsa liberdade religiosa. É por isso que nós estamos neste período da queda de Babilônia, a queda das igrejas. Mas o povo de Deus será separado dessas igrejas caídas. É por isso que em Apocalipse capítulo 18, verso 4 diz: sai dela, povo meu, para não serem participantes dos seus pecados, para não receberem 7 últimas pragas, a ira de Deus, sem mistura de misericórdia. É por isso que o povo remanescente estará fora dessas igrejas caídas, guardarão o verdadeiro sábado, a qual é o sábado bíblico, que se encontra em Êxodo capítulo 21, verso 8. E assim, a todos os adoradores da besta guardarão o domingo, e assim chegou o período da separação. A mensagem do terceiro anjo está separando o trigo e o joio. É o momento que o trigo e o joio é separado. E assim chegou o momento. Amados amigos, sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados, para não receber as 7 últimas pragas. Então os verdadeiros filhos de Deus, amados filhos de Deus, sairão das igrejas caídas, guardarão todos os mandamentos de Deus e tendo a fé em Jesus. E assim, na verdade, esta é a mensagem final. A mensagem que ameaça o mundo inteiro. É o momento do povo de Deus separar-se. E assim, o povo remanescente, fora dos templos, com a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pois a liderança da Igreja Adventista
dentro dos templos foi rejeitada para sempre por Deus. E Deus levantou a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos. O novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os primogênitos da linhagem de Dan, Elias Joaná e Deusilene Souza, é a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos. Por isso caiu a grande Babilônia. Todas as igrejas caíram. Nenhuma igreja está de pé. Todas elas. Não posso mencionar a cada uma delas, porque todas as igrejas. Então, esta é a mensagem do Senhor. Sai dela, povo meu. O verso 4 de Apocalipse 18. Sai dela, povo meu, para não receber a ira de Deus, as 7 últimas pragas. Esta é a mensagem do Senhor. É a mensagem final. É a mensagem do terceiro anjo. A mensagem a ser pregada ao mundo inteiro. Uma mensagem da misericórdia. Então, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio. Pela falsa liberdade religiosa que está sendo promovido pelas igrejas no mundo inteiro. Na ONU promove esta liberdade religiosa. A Igreja Católica promove esta liberdade religiosa. A Igreja Adventista, a qual está em frente como a líder principal da imagem da besta, mencionado em Apocalipse, capítulo 13, o verso 15, fala da imagem da besta. Isto é a perseguição final, é a perseguição dos últimos dias. As novas perseguições começaram. As mesmas perseguições que já ocorreram no ano 538 até 1798 voltaram novamente nestes últimos dias. É por isso que agora não é apenas uma igreja, mas são todas as religiões, igrejas que se uniram para perseguir o remanescente povo de Deus que se encontra fora dos templos. Então é por isso que, amados amigos, ouça o que está a dizer a palavra do Senhor. É a última mensagem de misericórdia. Em Mateus capítulo 24, verso 14, será pregado este evangelho a todo mundo em testemunha de todas as nações e depois virá o fim. Então esta é a última mensagem, a mensagem do terceiro anjo. É a última mensagem a ser pregada. E quando ser pregada e for testemunha em todas as nações, então virá o fim. Não temos muito tempo nesta terra. O tempo da graça está a terminar. Quando terminar o tempo da graça, se cumpre o livro de Amós, capítulo 8, o verso 11, em que todos aqueles que rejeitarem o aviso de Deus correrão de um lado para o outro, do oriente até o ocidente, procurando a palavra de Deus. Mas diz o anjo, eles não acharão. Está chegando a fome, não fome de pão, nem sede de água, mas a fome de ouvir a palavra de Deus. Então este momento, quando chegarem, não haverá a palavra de Deus a ser proclamada nas ruas, nas praças, em cidades, mas porque eles rejeitaram a palavra do Senhor, a última advertência a ser dada ao mundo inteiro. É por isso que estamos neste período que só duas classes estão a se dividindo no mundo inteiro. A classe que recebe o selo do Deus vivo e a classe que recebe a marca da besta. Aqueles que recebem a marca da besta são todos aqueles que guardarem o domingo em lugar do santo sábado. E aqueles que receberam o selo do Deus vivo são aqueles que guardarem o santo sábado, que será o selo do Deus vivo. Então esta é a mensagem final. Que Deus abençoe a todos que ouviram esta mensagem, esta última mensagem final. Coloquem estas palavras no seu coração, antes que seja tarde demais, antes que o tempo da graça termine, pois chegou o período da queda das igrejas, a queda de Babilônia, e que todas as igrejas caíram, todas as igrejas se tornaram moradas de demônio. Mas o povo de Deus estará fora dessas igrejas caídas, se unirão ao remanescente povo de Deus, a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Elias Joaná, Deusilene Souza, a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos. Por isso nós agradecemos.